Oi, gente, tudo bom? Estou aqui para falar de literatura nacional, mais especificamente do livro Dias Perfeitos, da Rafael Monte, que eu li recentemente. Gostei bastante da obra, embora eu sei que ela tem fama de ser a mais fraca produção do Rafael Montes, que é um escritor brasileiro muito talentoso. Tem várias obras aí que já foram adaptadas, inclusive, para outras plataformas, como, por exemplo, seriados, filmes. Gosto bastante dele, mas eu tenho as minhas ressalvas sobre esse livro, apesar de ser uma boa leitura, sim. E nesse vídeo eu vou comentar bastante os pontos fortes e fracos para você que já leu o livro ou ainda quer ler e quer saber se vale a pena. Mas rapidinho, antes da gente falar um pouquinho sobre o livro Dias Perfeitos, da Rafael Montes, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou pedir para você clicar no botãozinho inscrever-se. Também já ativa o sininho, porque assim, toda vez que eu lançar vídeo aqui no canal, você vai ser notificado, você não perde nada. Já me ajuda e dá um joinha nesse vídeo também. Isso faz com que ele seja compartilhado, distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal. Comenta aqui embaixo outros livros do Rafael Montes que você gosta. Se não, comenta o que você está achando do vídeo, me indiquem outras obras para eu ler e depois eu trago aqui e comento com vocês. O livro Dias Perfeitos é um suspense, é um mistério em que a gente vai acompanhando o desenrolar de um suposto relacionamento entre o Theo e a Clarice. A gente, na verdade, está acompanhando um stalker, um criminoso, que cria algumas realidades paralelas na cabeça em que ele e a Clarice podem dar certo. Então ele acaba raptando ela e levando ela dentro de uma viagem, onde ao longo desses dias que ele passa com ela, acontecem diversas situações. Então, é um livro, sim, que pode ativar gatilhos, como vários outros também nesse tipo de literatura, especialmente os escritos pelo Rafael Montes, que sempre tem essa pegada mais relacionada a crime, a mistério, a suspense, a casos criminais, a casos de investigação policial. Eu gostei bastante da temática em si, porque é interessante a gente acompanhar tudo aquilo na cabeça do esquizofrênico, então na cabeça do personagem principal, que é o Theo. O Theo é um estudante de medicina que, inclusive, tem vários problemas de relacionamento com as pessoas. Ele não tem amigos, inclusive na faculdade, a única amiga que ele tem é um esqueleto que ele usa ali nas aulas de anatomia, chamada Gertrudes. Inclusive, tem um papel interessante ao longo do livro. A gente vai vendo algumas outras conexões, coisas malucas que acontecem na cabeça dele, que envolvem essa personagem, né, que seria esse esqueleto, esse material ali de estudos. Ele tem um relacionamento complicado também com a mãe, porque a mãe acredita que ele é um bom rapaz, ele é aquela pessoa que tem aquela fachada social de cuidar da mãe, porém, o que ele quer é se livrar de tudo aquilo, ele tá cansado de tudo aquilo, ele quer uma outra vida. E numa noite ele vai num aniversário, num evento, e acaba conhecendo a Clarice, que é o extremo oposto dele. A Clarice é toda extrovertida, ela é super good vibes, ela é aquela pessoa que tem amizade com todo mundo, que quer liberdade, ela é estudante de humanas, ela está escrevendo um roteiro para um filme, então ela tem total personalidade diferente do Theo, o que acaba atraindo muito o Theo. Nesse filme a gente acompanha essa história um pouco mais, não é passado atualmente, então tem algumas coisas ali que você tem que ativar o seu a sua descrença, né, para algumas coisas, porque senão você começa a pensar que aquilo tudo poderia dar muito errado. Então, em alguns momentos eu fico pensando, se isso acontecesse em dias atuais, questão de celular já resolveria o problema, câmeras de segurança já resolveriam o problema. Então, a partir do momento que a gente está contando, está acompanhando uma história de uns anos atrás, muitas coisas você tem que relevar, porque a gente sabe que a estrutura era outra. E aí, depois, para poder obter informações sobre ela, ele vai levantando de umas formas complicadas, vai, digamos assim, nada muito legal, e ele acaba procurando ela, tendo contato com ela e de uma certa forma se envolvendo com ela, porque ela vê nele um rapaz legal, interessante, inclusive a própria mãe dela acha ele um rapaz bonzinho, porque ela, por ter essa personalidade muito livre, muito aberta, ela acaba muitas vezes se envolvendo com pessoas que não é legal, mas tá ok, a vida dela, ela toma as decisões dela. Então, acho que a personagem Clarice é muito interessante você acompanhar, porque ela é uma personagem muito livre, muito espontânea, ela é muito espirituosa, o que é o oposto do Theo. O livro a gente acompanha a história em primeira pessoa, narrada na versão do Theo. Então a gente está dentro da cabeça do esquizofrênico. Então ele não é um narrador confiável. Tem diversas partes do livro que você acompanha e você fica pensando, gente, como que ele acha que isso é possível?
como que ele acha que isso é razoável dentro de um suposto relacionamento? Ele acaba pegando a Clarice, levando ela para uma pousada que ela tinha reservado, que é a pousada dos anões, até uma das coisas que simbolizam a capa do livro, né? Que o livro tem um anãozinho de jardim, tem uma referência a isso. Essa reserva ela tinha feito nessa pousada há vários meses, porque ela está escrevendo um roteiro de um filme de road trip, né, daquelas viagens de carro. Então ela ia percorrer diversos locais até para criar mais inspiração, para poder ter mais tempo de escrever o livro, o que acaba não gerando desconfiança nas pessoas próximas dela, porque ela de fato iria viajar. Então a mãe dela inicialmente não desconfia, porque ela acaba subindo, alguns amigos também não, o namorado dela inicialmente também não pega muito essa questão de que ela desapareceu, porque ela já planejava fazer essa viagem, nessa road trip, para poder reescrever o roteiro. Só que, a partir do momento que o Theo pega ela, ali todo aquele caminho é feito pelo Theo. Então, ele está prendendo ela. E ao longo dessa trama, ao longo dessas páginas aí do livro, a gente vai acompanhando essa relação entre os dois. A Clarice tentando convencer o Theo algumas coisas e o Theo tentando fazer com que ela perceba que ela gosta dele, o que não é verdade, né? Então, em vários momentos do livro, a gente tem aquele momento de dúvida, muitas vezes, é isso que o autor provavelmente quer fazer com que a gente sinta, aquela dúvida do tipo, será que tal tá certo? Será que ela realmente não tá dando bola para ele? E em vários momentos a gente cai na realidade e percebe que não, é só a mente maluca do Theo, transformando tudo aquilo em realidade para o leitor. Então você está acompanhando tudo aquilo naquele narrador que não é confiável. O Theo ele não está bem. E ele acaba transparecendo isso para o leitor. O que eu acho que é um ponto super positivo do livro. É muito legal quando a gente consegue acompanhar pontos de vista que é completamente diferente da nossa realidade. Assim espero, né? Espero que ninguém que está assistindo esse vídeo seja um stalker. Então, assim, essa não é a realidade. Isso é a realidade só na cabeça dele. Então é muito legal acompanhar isso, é muito legal ver o desenrolar do personagem, o crescimento do personagem. Isso é um dos lados super positivos da obra. Eu acho que o Rafael Montes, ele tem uma qualidade de escritor incomparável. Para mim, ele é nível vários outros autores super famosos de mistério e investigação policial, que eu gosto muito. Recomendo bastante as leituras dele. E uma coisa que eu falo, muita gente comenta, esse livro, Dias Perfeitos, é um dos piores da lista de vários livros que ele escreveu. Então, vou te falar. Então, se esse é o piorzinho, os outros, então, são nota 10, porque esse, apesar de ser mais fraco que os outros, é um bom livro, sim. A forma de narrativa do autor prende você do começo ao final, você não quer largar a obra. Agora vamos às questões de pontos mais negativos no trabalho, porque apesar de eu ter gostado bastante, eu acho que tem sim muitas coisas que me incomodaram ao longo da leitura. Primeiramente, o tempo todo você ter que ligar a descrença. Então, isso me incomoda um pouco. Então, tem várias situações ali que você fica pensando, poxa, uma pessoa normal não faria isso. Poxa, uma pessoa normal ligaria para a polícia. Poxa, uma pessoa normal desconfiaria disso. Então, tem vários momentos ali que você tem que ter um pouco mais a mente aberta para poder aceitar algumas coisas. Então, uma pessoa que acaba batendo lá na porta e acaba não desconfiando de nada, uma situação em que às vezes a Clarice acaba se dando melhor ali do que o Theo naquela briga entre os dois e ela simplesmente não foge ou não chama ajuda, sabe? Então são algumas situações que me incomodaram um pouco. Eu acho que o livro ele tem várias situações que eu considero absurdas. Eu acho que nenhum ser humano, num mínimo de capacidade mental, tomaria aquelas atitudes. Porém, é claro, a gente está falando de um sequestro, de uma situação em que ela está raptada, em que ela não está pensando muito bem, então talvez a gente, numa situação como essa, diria parecido. Mas eu acho que a gente, como leitor, se incomoda um pouquinho, sim. Acho que o livro, ele só não é nota 10 por causa desses vacilos, essas pontinhas. Além disso, o filme tem um final super agridoce, que eu não vou falar aqui, porque esse vídeo não tem spoilers, porém, eu acho que, assim, se você ler o livro, ou você vai amar o final, ou você vai odiar, porque realmente é bem difícil. Eu acho que eu gosto de livros que têm alguns finais que te deixam pensativos, que você analisa aquilo dali, que às vezes não é exatamente o que você queria, então não é um final feliz, não é um final que todo mundo se salva, sabe? Isso em filmes, em livros, mas nesse caso especificamente,
A gente tá falando de um criminoso, porque o Theo é sim um criminoso, apesar de em vários momentos do livro parecer que ele é super bonzinho, que ele é carinhoso, que ele é estudioso, que ele é isso e aquilo, ele é um criminoso, ele é uma pessoa ruim, ele é uma pessoa que está doente e precisa se tratar, mas isso não inibe todos os males que ele faz para Clarice e para outras pessoas ao redor. Então, eu acho que o mínimo que a gente esperava era um pouquinho mais de controvérsia ali na vida do Theo. Mas, enfim, é uma questão de escolha estética, né, de escrita do autor. Eu particularmente não gostei muito do final. Também é um dos pontos que me faz não dar um 10 para esse livro. Acho que além da questão dos absurdos ao longo do desenvolvimento final também me incomodou bastante. Mas são esses dois pontos que fazem esse contraponto com todos os outros situações positivas que eu comentei aqui da leitura. Mas, em resumo, se você perguntar para mim, já que vale a pena ler o livro Dias Perfeitos da Rafael Montes, eu vou te falar, vale. É uma obra muito interessante, pelo menos vai te instigar algumas questões, vai te levantar algumas teorias, algumas situações que vão te deixar pensativo, que pelo menos vale bastante a leitura. É uma obra que vai te prender do começo ao final, independentemente se você vai ou não gostar do final. Então, eu sou do tipo de pessoa que sempre incentiva a leitura, então eu acho que vale a pena você ler e tirar suas próprias conclusões. Inclusive, depois volta aqui nesse vídeo e comenta aqui para mim o que você achou do livro, se você ainda não leu essa obra e está lendo por causa da minha indicação. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo, deixa o seu joinha se você ainda não deu no começo do vídeo, se inscreva no canal se você não se inscreveu no começo do vídeo, e eu prometo que daqui a um tempinho eu trago outras obras da Rafael Montes e outras obras também da literatura para comentar com vocês. Então é isso. Um grande beijo e até o próximo.